Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 87 para falar um pouquinho sobre a evolução dos primatas. Bom, a evolução primata, ela se inicia com a extinção em massa do final do período Cretáceo, né? Quando a espécie ancestral sobrevivente ocupou os espaços deixados pelos grandes répteis. Quem foram os grandes répteis? Os dinossauros, né? Então, esse período Cretáceo, ele vai se originar quando os dinossauros foram extintos e no seu lugar houve a substituição por uma espécie ancestral sobrevivente. Então, o que vai acontecer? Em substituição aos grandes répteis, que foram os dinossauros, a gente vai ter aí a era dos mamíferos, né? Que são animais que levam esse nome justamente por pertencer, né, a uma classe em que os animais possuem glândula mamária, amamentam os seus filhotes, né, e possuem uma fecundação interna, né, com o desenvolvimento de outro filhote, né, dentro do corpo. Então, uma gestação interna, né? Então, não somos ovíparos, somos vivíparos, tá? Então, esse foi um avanço importante dos mamíferos. Além disso, os mamíferos também possuem pelos, né? Para controle da sua temperatura corporal. Então, eles não dependem mais de outras fontes externas para se aquecer, porque eles conseguem manter a sua temperatura basal, tá? Então, o pelo também foi uma questão importante de avanço aí nos mamíferos, certo? Depois, a gente teve também um aumento do corpo e o surgimento de mandíbula, né, com dentes, mais para frente existem dentes específicos, né, com potencial para rasgar o alimento, para triturar o alimento. Então, isso também foi uma evolução. E como é que a gente sabe que essas espécies elas existiram anteriormente? Tudo através de fósseis, né? Fósseis são vestígios de que determinada espécie passou por ali. Então, através das escavações, do registro fóssil, nós temos conhecimento dos primeiros exemplares de primatas no fim do período Cretáceo e do Paleoceno. Semelhante aos mamíferos primitivos, as características relevantes que foram encontradas aí nesses primeiros exemplares de primatas, né, são características relacionadas ao desenvolvimento e que foram aperfeiçoadas, né? Então, foram características relacionadas à vida arborícola. Então, o que nós temos aí de características que foram desses mamíferos primitivos que foram encontrados aí, né, nesse registro fóssil, lá no período do fim do período Cretáceo. Então, foi encontrado polegares oponíveis nas mãos e nos pés, né? Então, o que significa polegares oponíveis? O polegar, ele é livre do restante dos outros dedos, né? Então, quando a gente fala em um polegar que não é oponível, é um polegar que ele é junto, ele é grudado com os outros dedos em forma de garra, né? Que não é o caso aqui, nosso polegar é livre. Então, ele faz movimentos independentes dos outros dedos, tá? Isso tanto nas mãos quanto nos pés, porque nos pés também eu tenho um hálux, que é o dedão, e eu consigo movimentar ele independente dos outros dedos. Mas
nos outros animais, a gente observa que eles têm a membrana interdigital, eles são grudados para formar a preensão, né? Que a gente chama de garra. Então, além de almofadas não, além de os polegares serem oponíveis, nós também temos aí almofadas nos dedos. O que significa isso, Pro? Bom, o nosso dedo tem a polpa digital. A polpa digital, gente, é essa partezinha do dedo onde a gente tem a nossa impressão digital, né? Então, houve o surgimento também dessa polpa digital, que é essa almofadinha do dedo, para a gente ter, além do nosso registro, que é a impressão digital, a gente ter também mais sensibilidade, né? Então, antes dos mamíferos não existiam esse desenvolvimento da polpa digital, tá? Então, com a mão e o pé, nós passamos para preensão, né? O que é a apreensão? Não é mais agarrar, como é o instinto da garra, e sim pegar, né? Pegar as coisas, né? Ou tentar se segurar em algum lugar. Então, não é mais agarrar, né? Que é a função da garra, que é agarrar, se fixar, e sim, agora eu tenho a apreensão palmar e a apreensão também do pé, né? E aí eu consigo pegar qualquer coisa que necessita e também manter o equilíbrio, né, gente? Lembrando aí dos macacos, eles conseguem, através dessa apreensão, manter o seu equilíbrio nas árvores. E o surgimento também de 5 dedos, né, gente? Tanto nas mãos quanto nos pés. E o desenvolvimento das unhas, que é para nossa proteção, né? Então, a unha veio aí para proteger os dedos das mãos e dos pés. Foram encontrados também nesse primeiro fóssil de mamífero primitivo membros longos, então braços e pernas alongados, né? Isso para facilitar aí a vida terrestre, né? O caminhar, o caçar alimentos. Então, os membros foram especializados para a caça, né, para a sobrevivência e também para o bipedismo, né, gente, que nós somos bípedes, então isso também foi um grande avanço. Nós também houve registro dos olhos na posição frontal, né, então nós temos a face, os olhos são bem localizados nas cavidades orbitais, a visão são conjunta, né? Ou seja, os dois olhos, isso vai permitir o que? Uma visão estereoscópica em 3 dimensões, então eu consigo, com o movimento dos dois olhos, né? Direcionar então o meu ângulo para a direita, o meu ângulo para a esquerda, para cima e para baixo, né? Então eu consigo ter uma visão também lateralizada, né? Isso permite aí essa visão em 3D, né? Então esse foi também um avanço. E isso foi importante para a vida arborícola, que foi a vida terrestre de caça, né? Então, o mamífero primitivo ele precisava ter essa especialização. E a coordenação mão-olho, né, gente? Então, a gente consegue levar algum objeto até a boca, né? Graças a essa coordenação mão-olho, né? Então, eu consigo identificar o que eu tô segurando e levar até o meu rosto, tá? Isso também foi importante para a vida arborícola por conta da alimentação, né, gente? Porque antes os animais répteis, anfíbios, enfim, eles usavam o quê? Só um maxilar, né? Ninguém levava nada com a pata para a boca. E o mamífero foi o primeiro animal que consegue ter essa coordenação mão-olho.
Então, ele consegue levar alguma coisa até a sua face. O cérebro também, né? São animais que possuem cérebro grande e a audição também bem desenvolvida, porque ele vai ter algumas funções especiais, né, gente? Mais pra frente, esse cérebro aí vai apurando as suas funções. Então, já é um marco aí para nossa evolução. Bom, então vamos lá. A gente tem aí uma classificação, né, dessa evolução dos primatas. Então, é como se fosse uma árvore aí genealógica. Os primeiros primatas que surgiram foram os lêmures, né, os mamíferos primitivos, e o último foi a espécie Homo sapiens, que somos nós atualmente, tá? Então, o lêmure, que foi o mamífero primitivo, o que que ele tinha? Então, tudo isso que eu falei para vocês. Preensão palmar, do pé, polegar oponível, almofada, né? Aqui são as polpas digitais, unhas. Então, isso que a gente tinha no lêmure, né? Depois, houve a evolução para os társios. E nos társios, a gente já tinha, então, os dedos com garras e quase todos os animais com unhas, né? Então, a gente teve um avanço aí nessa questão da característica, em que essas características estavam presentes em quase todos os társios. Depois, nós temos o macaco do Novo Mundo. Então, esse macaco tinha além dessas todas características que nós já conversamos no slide anterior, ele tinha uma diferença que era uma cauda preensível, ou seja, uma cauda que conseguia se fixar aí nos objetos, como por exemplo, nas árvores, tá? Então, ele tinha essa especialização. E aí, no macaco do Velho Mundo, a gente já tinha a regressão dessa cauda. Então, passou-se a se especializar mais a mão e a cauda regrediu, porque a cauda não era mais necessária para apreensão, né? E sim a mão. Então, a mão foi mais importante nessa evolução da apreensão, do agarrar e do fixar-se, do que a cauda. Então, a cauda, ela acabou regredindo, né? Todos os animais aqui, tanto os macacos, depois os antropóides e o homem, todos os dedos com unhas, tá? Ao contrário nos primitivos, que foram os lêmures e os társios, que somente alguns dedos possuíam unha, ou alguns animais possuem dedos com unhas. Aí nós temos os antropóides, onde a gente passa a ter uma postura mais bípede, os membros mais alongados, né, que eu falei para vocês, que são braços e pernas longos, justamente para começar essa postura bípede e também para facilitar a vida terrestre de caça, né? Então, uma postura ereta eventual. E quando chega no... e eles já não possuem mais cauda, tá? Cauda some. E quando chega no homem, o homem já está com a postura totalmente ereta e praticando o bipedismo, com membros superiores alongados, dedos com unhas, preensão palmar e de pé, cérebro desenvolvido, todas aquelas características, tá? E a cauda, que deixa de ser um item aí do mamífero, apesar da gente ter um vestígio, que é o nosso osso sacro, tá? Então, o nosso osso sacro é um vestígio de que um dia nós tivemos caudas quando eram mamíferos primitivos. Bom, não é um conteúdo difícil, né? É só a gente lembrar dos pontos principais aí de desenvolvimento dos mamíferos primitivos até os dias de hoje, né? Então, eu gostaria que vocês realizassem a leitura do conteúdo da apostila 7 e realizassem os exercícios adicionais para entregar até a data referida.
Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.